Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história da invasão britânica, e eu não tô falando de nenhuma guerra aqui não, tá? Que é considerado por alguns como um dos maiores fenômenos da música popular do século XX, fazendo com que bandas britânicas de rock dominassem as rádios, TVs e paradas dos Estados Unidos, além de ajudar a espalhar o estilo pelo mundo, criar novas vertentes de rock e servir de inspiração para novas invasões nas décadas seguintes. Caso não saiba, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, o rock surgiu lá nos Estados Unidos pelos anos 50 e fez muito sucesso com artistas como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Bill Haley e Elvis Presley. Claro que com todo esse sucesso, um dos lugares onde esse estilo era bastante ouvido era no Reino Unido. E assim por toda a Inglaterra, garotos começaram ali a formar as suas bandas inspirados nos seus ídolos norte-americanos, né? Claro. Assim, no final dos anos 50, começam a aparecer por lá os primeiros artistas de destaque desse estilo, como foi o caso de Cliff Richard e sua banda de apoio The Shadows, que dominaram o cenário musical popular britânico até o início ali dos anos 60. Come on, pretty baby, let's move it and groove it. Porém, por se tratar de um estilo norte-americano, era muito difícil que bandas e artistas de rock de outros países fizessem sucesso nos Estados Unidos. E isso incluía também o Reino Unido, com poucas exceções conseguindo isso. Um desses exemplos aí é a banda The Tornado, com a música Telstar, e também Mr. Eckhart Bilk com Stranger on the Shore. Ambas lançadas no ano de 1962 e também apenas instrumental, mas ainda assim não ficando nos topos das paradas de sucesso por lá. Porém, isso tava pra mudar. Isso porque uma banda que vinha fazendo bastante sucesso na Inglaterra desde 62 lança o single Wanna Hold Your Hand no final de 63. E pra quem não entendeu ainda, eu tô falando dos Beatles. Oh yeah, I'll tell you something. A gravadora dos Beatles era a EMI, que tinha um braço nos Estados Unidos chamada Capitol Records, que não tinha muito interesse de lançar bandas da Inglaterra por lá não. Mas como rolou ali uma pressãozinha da matriz inglesa, eles tiveram então que fazer isso, né? Com o primeiro single dos Beatles lançado nos Estados Unidos, sendo justamente a Wanna Hold Your Hand, que estava também no disco Meet the Beatles, lançado logo em janeiro de 64. Tudo isso junto com uma pesada campanha de marketing. E imagina qual não deve ter sido a surpresa dos caras da Capitol Records quando viram que esse single começou a aparecer ali nas primeiras posições das paradas dos Estados Unidos, motivando assim uma viagem da banda pra lá pra fazer uma mini turnê, que por falta de tempo teve apenas 2 shows e 3 apresentações no programa de televisão do Ed Sullivan, com eles já sendo recebidos por uma galera no aeroporto de Nova York, dando ali os primeiros indícios que o fenômeno da bitomania também aconteceria por lá. E logo a primeira dessas apresentações na televisão, que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 64, foi histórica, ficando marcada no mundo da música e fazendo com que o programa alcançasse a maior audiência da história da televisão até aquele momento. E assim, imediatamente, no mesmo dia mesmo, fazendo a música Wanna Hold Your Hand pular para a primeira posição das paradas dos Estados Unidos, sendo esse considerado como um marco zero desse fenômeno que ficou conhecido como invasão britânica, já que a partir daí muita coisa aconteceu. Depois disso, em abril desse mesmo ano, os Beatles já ocupavam as 5 primeiras colocações entre os singles mais vendidos e executados nos Estados Unidos, segundo a Billboard, coisa que nunca mais aconteceu na história. E foi justamente isso que abriu as portas do país para outras bandas da Inglaterra. E quando eu falo abriu as portas, foi praticamente um arrombamento mesmo, fazendo com que dezenas de bandas como Rolling Stones, The Who, The Animals, The Kinks, The Dave Clark Five e Jerry and the Peacemakers, por exemplo, passassem a fazer muito sucesso e a dominar as paradas de sucesso por lá. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar falando
falando aí do desenrolar de toda essa história. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda e ajuda muito a gente. E também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, após esse choque inicial aí causado pelos Beatles, o público dos Estados Unidos começou a buscar e a descobrir que a Grã-Bretanha produzia dezenas de bandas com essa nova sonoridade, trazendo um rock enérgico com muita guitarra elétrica e vozes fortes. E assim, como eu disse anteriormente, outras bandas de lá passaram então a dividir a atenção do público e da mídia, estando entre elas aí, além das que eu já falei, bandas como The Hollies, The Yardbirds e The Manfred Man, por exemplo. Isso tudo meio que acabou ali redefinindo o que viria a ser o rock, já que toda essa tomada aí das bandas britânicas fez com que as gravadoras dos Estados Unidos passassem a investir cada vez mais em bandas nacionais. E assim, logo em 1965, começam a fazer sucesso grupos como The Beach Boys, The Byrds, Simon & Garfunkel, The Mamas and Papas e muitas outras. Ou seja, né, olha a grandeza das bandas que a gente tá falando, tanto as inglesas quanto as norte-americanas. Mas nem mesmo essa reação aí fez com que as bandas inglesas parassem de fazer muito sucesso por lá, com elas continuando a disputar ali sempre o topo das paradas de sucesso. Mas ainda assim não havia exatamente uma rivalidade entre os grupos, tanto que mais pro final dos anos 60 o movimento da invasão britânica e as bandas aí dessa reação norte-americana meio que se uniram ali para formar o psicodelismo, com a estética marcada ali pelas cores abundantes, a experimentação musical e também ajudando a formar o movimento hippie. E assim continuou, então cada vez mais chegando bandas da Inglaterra para fazer sucesso nos Estados Unidos, já que apesar aí desse novo estilo da psicodelia ter grandes nomes norte-americanos como The Doors, Jefferson Airplane e Jimi Hendrix, a maior parte dos nomes mais famosos vieram de fato da Grã-Bretanha, como era o caso de Pink Floyd, Cream e Traffic. Além do fato das bandas que já estavam consolidadas, como Beatles e Rolling Stones, também passarem a fazer músicas desse estilo. Sem contar que a psicodelia ainda abriria as portas para uma nova vertente do rock que levaria mais bandas da Inglaterra a fazer sucesso nos Estados Unidos, que foi o rock progressivo. E além de aparecer no Pink Floyd novamente, também fez muito sucesso com bandas como Yes, Jethro Tull, Genesis, Supertramp e Laken Palmer, por exemplo. Mas não parava por aí, já que no começo dos anos 70 ainda apareceriam novas bandas que dominariam as paradas nos Estados Unidos, trazendo inclusive ainda novas vertentes de rock, como o heavy metal e o hard rock, com nomezinhos básicos, tá? Como Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, Deep Purple e David Bowie. Inclusive, com muitos estudiosos dizendo que a música Stairway to Heaven do Led Zeppelin foi a canção mais tocada em rádios FM dos Estados Unidos na década de 70. Só pra vocês entenderem mesmo quanto a galera ouvia. Mas é na década de 80 que acontece aquela que é considerada como a segunda invasão britânica, com as bandas da Inglaterra bombando e muito por lá e ficando sempre no topo das paradas de sucesso dos Estados Unidos, apesar de não ter sido exatamente na mesma proporção do que a galera lá dos anos 60. E isso tudo teve muito ajuda da MTV, já que principalmente a partir de 83 a emissora passou a divulgar e assim apresentar ao público norte-americano bandas britânicas de diferentes vertentes do rock, como Duran Duran, Def Leppard, Depeche Mode, Tears for Fears, Pet Shop Boys, The Cure, New Order, Iron Maiden, Motorhead, The Smiths e por aí vai.
Depois disso, nos anos 90, vem aquela que é considerada a terceira e a última invasão britânica, e tem um nome bastante particular, que foi o Britpop, que claro, fazia parte das bandas que eram da Grã-Bretanha, e novamente dominariam as paradas de sucesso dos Estados Unidos, com bandas como Oasis, Blur, Radiohead, além de Elástica, Pulp, Swede e Supergrass. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal explicando e detalhando mais aí o Britpop que tá aqui no card, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, beleza? Bom, e a partir daí, né, o fato de bandas inglesas estarem fazendo muito sucesso nos Estados Unidos não foram mais consideradas exatamente uma invasão, até porque o mundo e a forma de divulgação de músicas foi mudando cada vez mais, ainda mais hoje em dia com o streaming, né? Porém, ainda assim, muitas bandas e artistas de lá continuaram fazendo muito sucesso e estando no topo das paradas dos Estados Unidos. E passando rapidamente por elas, a gente pode citar Coldplay, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs e Muse nos anos 2000. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind when she... Sem contar artistas de outros estilos, né, como Adele e Amy Winehouse. So far from all that we went through. Além de grupos como Little Mix e One Direction ali mais pros anos 2010 que fizeram muito sucesso, com One Direction chegando até mesmo a ser comparado com os Beatles e vendendo milhões de discos, né, no mundo inteiro e por lá pelos Estados Unidos também. Baby, you light up my world like nobody else, the way that you flip your hair. No final, acho que a gente pode dizer que, apesar do rock ter surgido nos Estados Unidos, com certeza as bandas britânicas ajudaram em muito o estilo a se desenvolver e a se espalhar pelo mundo inteiro. E claro que isso tudo aqui é apenas um grande resumão, né? Já que nessa história aí de quase 60 anos, existem muito mais detalhes e bandas que a gente poderia citar. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história aí da invasão britânica, se você sabia que tinha esse nome e também outras bandas que participaram dela ou que você gosta muito que a gente não falou aqui. Aqui do Zé está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!